A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo e como o meu canal tem essa finalidade, né? De divulgar para as pessoas aquilo que eu estou aprendendo no relacionamento com o Espírito Santo. Eu sou Wanda Dias, sou pastora. E eu dedico a este canal que não tem pretensão a não ser, né, o ID do Senhor, ID por todo mundo e pregar o Evangelho. E o Evangelho hoje, amados, ele se consolida através do Espírito Santo. Porque é ele quem convence as pessoas. Foi ele que um dia me convenceu. E foi buscando esse relacionamento com ele no dia a dia, e assim, pesquisando, né, na palavra, eu gosto muito de procurar todos os versículos que mencionam o Espírito Santo, porque ali traz uma sustentabilidade para a minha fé. Porque Jesus deixou bem claro, né, que ele iria, que ele estava subindo para o céu, para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e uma pessoa muito sensível. Qualquer coisa assim pode entristecê-lo. Porque ele tem um papel fundamental de sustentar a nossa fé, de efetivar a palavra no nosso espírito, testificando o que Jesus nos ensinou, de apontar o norte para a nossa vida, direcionando. Ele é o responsável para que a paz pouse sobre a nossa vida. Eu já fiz um vídeo, né, falando sobre o Shalom, sobre a paz que o Senhor me revelou, né, que o significado dessa palavra paz, desse Shalom no mundo espiritual, a gente declara que todas as forças oponentes contra as nossas vidas estão destruídas. Há uma proteção, não é só meramente uma palavrinha pequena, não é meramente uma palavra com significados, com conceitos, ela é muito além. E o Senhor Jesus disse isso, né? Que a paz que Ele dá não é a paz como o mundo dá. Estou sendo cutucada aqui por um galinho, ó. Eu gosto de ficar nessa jabuticabeira, eu gosto desse vento, dessa sombra. Eu me sinto muito em paz, muito tranquila para falar com vocês. E eu tive uma experiência assim que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o Senhor falou assim comigo, por uma coisa tão simples do dia a dia, para vocês verem que é no dia a dia, a gente precisa aguçar os nossos ouvidos, porque o Senhor fala nos detalhes, Ele é um Deus de detalhes. Isso foi uma frase que o Espírito Santo falou para mim, que ficou muito forte em mim. Então, quando eu vejo que as coisas estão meio que dando errado, eu paro, analiso e falo, o meu Deus é um Deus de detalhe, Ele trabalha nos detalhes. Isso que está me acontecendo vai me favorecer de alguma forma que eu não compreendo. Mas o Senhor está no controle. E foi pautado nessa palavra, que o Senhor permitiu que eu tivesse uma experiência assim, bem simples, sabe? Bem rotineiro, bem dia a dia. Eu fui ao supermercado e da minha casa até o supermercado tem uma reta e tem um terreno baldio dos dois lados. E tinha, né? Porque agora essa árvore caiu. Uma árvore bem frondosa. Então, é bem no meio desse percurso. Então, é gostoso, né? Quando você está com aquele calor, você fica embaixo dela um pouquinho para tomar um fôlego para chegar em casa. Eu sempre fazia isso. Gostava de parar embaixo dessa árvore. E eu apontei lá na esquina, eu vi que tinha duas crianças embaixo dessa árvore lidando com alguma coisa. Aí quando eu me aproximei, era um menino mais ou menos assim de uns
8 anos e uma menininha de 4. Ele devia ter uns 7, porque ele estava mudando dentinho. E ele pulava para tentar pegar um galho dessa árvore. E eu fiquei olhando. Quando eu cheguei mais perto, eu vi que tinha uma pipa enroscada no galho. Então ele queria pular, puxar o galho para ele conseguir desenroscar a pipa. E a menininha embaixo, tadinha, com o chinelinho enfiado assim e pulando também. Como a árvore estava pro lado de dentro da cerca, não tinha como eles subir nessa árvore. Então eles ficaram tentando, e a pipa enroscada, à altura do meu braço. Foi tão interessante que quando eu cheguei perto deles, eles não falaram nada. Eles olharam para mim e olharam para a pipa. Mas o olhar deles, só o olhar eu entendi. Eu fui, levantei meu braço, desenrosquei a pipa, o fio e dei na mão deles. O sorriso que essa menininha deu e que esse menininho deu, foi que eu percebi que ele estava assim mudando os dentinhos, sabe, a banguelinha? Ele deu aquele sorriso para mim e falou obrigada. E foram andando os dois pulando felizes, porque eles tinham vencido um problema, uma dificuldade, que para eles estava muito além do alcance, sabe? Eles não tinham condições sozinhos de resolver aquele problema. Aí eu fiquei numa sensação de bem-estar, de alegria interior, por ter podido contribuir com aquelas crianças. Eu amo criança, minha paixão, né? E aí fiquei parada um pouquinho naquela sombra, porque eu estava com as sacolas pesadas e aquele sol quase do meio-dia, bem quente, bem intenso. Aí eu fiquei olhando para a árvore e o Espírito Santo falou para mim: filha, quantas vezes o seu problema está no meu alcance? Te vejo pulando. Peça. Às vezes não precisa palavras. Só olhe para mim, confia. Foi isso que as crianças fizeram. Eu fui o socorro para elas. Elas sabiam que eu alcançava, né, para conseguir tirar a pipa. Eles não pediram. Eles olharam para a pipa e olharam para mim. E eu entendi. E essa linguagem, sabe, não verbal, essa linguagem de olhares, essa linguagem que a gente vai aprendendo a ter no convívio com as pessoas, principalmente com crianças. Ai, pensei que era abelha. Ai, que medo da abelha, que eu sou alérgica, mas não é. Eu me senti assim, nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo, de saber que aquilo que está longe do meu alcance, aquilo que é intransponível para mim, aquilo que é irredutível, aquilo que não tem solução, para ele tem, porque ele é bem maior de qualquer problema. Ele tem uma estatura que cabe, que ao se posicionar ao teu problema, ao meu, ele é maior, porque ele detém de todo o poder. E embaixo daquela árvore, acho que eu fiquei uns minutos ali. Sabe esse ventinho que tá aqui, ó, vocês podem ver que tá balançando aqui? É toda vez, né, que eu tô aqui fazendo vídeo, vem esse vento. E exatamente esse vento veio, me envolveu naquele momento e eu fiquei ali embaixo daquela árvore por uns minutos chorando. Porque eu pude entender a grandeza desse Deus tão grande. Não existe problemas intransponíveis para ele, não existe problema sem solução, porque ele é o Deus das coisas possíveis, não o Deus do impossível. Ele é Deus de todas as coisas possíveis. E ele está pronto para... Ele está vindo ao nosso encontro todo dia. Todo dia ele quer esse encontro conosco.
Aquelas crianças, quando me viram aproximando, que eles pararam de ficar pulando ali, tentando alcançar a pipa, houve esperança no coração delas. Eu poderia simplesmente passar direto e não dar bola. Ah, eles que se viram com a pipa, sabe? Mas essa sensibilidade que eu tive de parar e dar o socorro para eles, o Senhor falou que Ele tem isso plenamente. Sabe o que é pleno? Mais que 100%, 1000%. O número todo, que é infinito, por cento, para nos servir, nos ajudar. Então Ele está vindo ao nosso encontro quando a gente tem algum problema. Ele está vindo dar essa assistência. Nós precisamos olhar para Ele e esperar que Ele é a nossa solução, que Ele pode fazer. Vocês estão me entendendo? Eu falei assim hoje para o Espírito Santo, a hora que eu estava vindo aqui para casa da minha sogra. O que eu vou falar hoje no vídeo? Porque hoje é dia de eu fazer meu vídeo. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E Ele trouxe isso para mim. Lembra daquele dia que eu falei com você? Eu sou um Deus de detalhes. Eu sou um Deus de socorro. Mas eu sou um Deus educado, que eu não vou tomar partido, eu não vou interferir, que é uma diferença de intervir e interferir. Interferir é atrapalhar. Intervir é quando é preciso, sabe? Faz aquela medida ali, às vezes até drástica, mas é que é pro bem. Uma intervenção cirúrgica, né? Não é uma coisa boa, mas é pro bem. Então, o Senhor é esse Deus que o Espírito está aqui, em todos os lugares, habita dentro de mim, habita dentro de você, e nós precisamos ter esse altar restaurado, esse altar com senso de adoração, de reconhecimento pelo que Ele é. Nós estamos vivendo uma situação no país, né? Não queria falar sobre isso, em que nós precisamos de um socorro. E quando você lê a palavra, diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nessa situação, descansar no Senhor, eleva os olhos para o monte, elevar os olhos, foi isso que as crianças fizeram para mim. Elas direcionaram o olhar delas para mim, porque sabia que estava vindo socorro. Amados, se eu que sou tão falha, tão pequena, tão cheia de defeitos, eu soube ali dar assistência àquelas duas crianças, quanto mais o nosso Deus, que conhece a gente pelo nome, tem o nosso nome na palma da mão dele, Ele não vai nos dar o socorro? Vai. E é essa oração que eu quero fazer nessa tarde de domingo, de 23 de outubro de 2022. E eu queria que você, aonde você estiver, fizesse essa oração comigo. Espírito Santo, através de Jesus, nós podemos nos achegar até o Pai. Elevamos nossos olhos para o monte. De onde virá o nosso socorro? O socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. O país está vivendo uma situação em que precisa confiar no Senhor. Nós não queremos decisões humanas, nós queremos decisões divinas. Israel, em toda a sua história, em todos os seus conflitos, o Senhor sempre esteve com eles. O Senhor sempre deu vitória para o teu povo. Então eu peço ao Senhor, neste domingo,
que do leste a oeste, de norte a sul, que o Senhor estende sobre o Brasil um manto de paz, o shalom do Senhor, que haja paz. Nós declaramos, Senhor, que a vitória não é só do nosso Brasil, a vitória também é do Senhor. E o Senhor sabe e conhece o coração das pessoas. O Senhor sabe que prezamos a Tua palavra além de tudo. O Senhor sabe, Pai querido, que nós precisamos cumprir o ID para que o Senhor Jesus volte, para arrebatar a Tua igreja, tomar a Tua igreja e levar para a boda que está preparada para nós. Para nós, porque eu me incluo, Senhor, porque eu desejo ardentemente no meu coração de subir, de estar com o Senhor nessas bodas. Que eu me acho noiva, que não falte o azeite, que não falte a presença do Senhor, Espírito Santo, na minha vida, na vida daqueles que estão aqui ouvindo. Senhor, eu estou aqui de frente para um monte e eu elevo os olhos para este monte. Eu sei que o socorro vem do Senhor. Assim como eu pude dar o socorro para aquelas crianças, que o Senhor possa dar o socorro para nós, nessa situação em que o país está vivendo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa guardar a tua mente, as tuas emoções em Cristo Jesus. Tenha um excelente domingo. Não sei que hora que você vai assistir, mas que você seja tocado pelo Senhor. E lembre-se, o Espírito Santo, Ele é Deus de detalhes. Tudo que Ele faz, todos os alinhavos dEle, termina numa costura perfeita. Tudo que Ele está fazendo, que parece aos nossos olhos que está tudo no avesso, o lado direito vai ser perfeito. Com os detalhes que só Ele pode intervir. E nós convocamos ao nosso Deus para que tenha misericórdia de nossas vidas, até que Jesus volte. Amém.